Olá, engenheiros e engenheiras, você que acabou de chegar aqui neste canal, este é o Engenheiros Talks, o canal que vai falar tudo sobre engenharia fora do Brasil. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha história, falar de como que eu saí lá do Brasil, sem nada de inglês, vim parar na Irlanda como intercambista e consegui um emprego como engenheiro eletricista. Vou contar um pouco de tudo que eu fiz aqui na ilha já todo esse tempo. Eu estou na ilha há 5 anos e vou te contar quais foram os grandes momentos que eu tive na minha carreira. Bom, como você já sabe, para todo engenheiro no Brasil, assim como eu já era formado no Brasil, você precisa ter o inglês, né, gente? E vamos lá. É muito complicado fazer engenharia, isso trabalha a verdade. É muito complicado trabalhar durante o dia, ir para a faculdade à noite, de segunda a sexta, e aí de sabadão lá de manhã se acordar cedo e fazer seu inglês, né? Convenhamos, isso é bem puxado, ainda mais se você estiver no último ano de TCC. Eu passei por isso e sei o quanto é difícil e eu sei o quanto de dinheiro a gente desprende em um curso de inglês. Bom, como eu percebi que para eu realmente entrar na área de engenharia e ser um engenheiro, de fato, no Brasil eu precisava do inglês, eu decidi tirar um ano da minha carreira para ir para a Irlanda e estudar inglês. Quando eu tomei essa decisão, a minha ideia era apenas um ano na Irlanda e voltar para o Brasil, então conseguir um emprego como engenharia. Bom, tudo pronto, decidido para fazer essa viagem. Então, no dia 29 de janeiro de 2015, eu deixei o Brasil com destino à Irlanda. Cheguei aqui no período frio, cara, muito gelado. Fazer intercâmbio na Irlanda nessa época era de um ano. Então, 6 meses de escola e 6 meses de holidays que você podia trabalhar. Quando eu comecei o curso de inglês, eu queria focar 6 meses só no curso. E foi isso que eu fiz, eu realmente estudei arduamente. E nesse período, eu já estava meio que procurando algumas coisas para fazer em inglês, em trabalhos de engenharia, e eu nunca que encontrava nenhuma informação, era muito difícil, muito restrito. Eu lembro que nessa época, eu participei do TED Talks, que provavelmente você já ouviu falar. E eu cheguei lá na plateia, assisti, entendia nada. Isso com uma semana de Irlanda. Com mais ou menos um mês de Irlanda, eu conheci a organização de engenheiros aqui na Irlanda, Engineers Ireland. E aí eu comecei a participar de lá de um grupo em que eles estudavam como falar em público. Bom, eu nunca tive essa dificuldade, mas eu falei, vamos lá, é inglês, né? Participei da primeira e essa reunião era assim, algumas pessoas falavam sobre diversos temas por um tempo determinado e as outras avaliavam e davam feedback para a pessoa. Era muito legal nesse quesito. E aí, a hora que o cara, no final da primeira reunião, ele falou, você quer fazer próximo mês? Eu falei, por que não? Mas claro que eu falei com aquele inglês, né, quebrado, de índio assim, bem querer, por aí vai. Aí voltei pra casa com aquele challenge, né, falei assim, eu vou fazer isso, com aquele desafio, eu vou fazer isso. Me organizei no mês de, isso foi metade de fevereiro, falei assim, vou me organizar em março, final de março para abril, eu vou conseguir fazer essa palestra. Então eu fui lá, peguei um tema, Be Excellent, e aí escrevia, estudei, escrevi todas as falas, fiz os slides, escrevi as falas, levei pro meu professor na escola, ele corrigiu, e eu treinava. Chegou o dia em que era a minha vez de estar lá na frente, né? E aí fiz a minha apresentação do meu jeito. Eu vou fazer um vídeo sobre essa apresentação, eu vou colocar os vídeos da apresentação em que eu fiz, para você entender um pouco como é que era meu inglês com 3 meses de Irlanda, com menos de 3 meses de Irlanda. Após essa palestra que eu fiz, que foi de 9 minutos mais ou menos, eu senti que realmente se eu esfocasse, se eu tivesse determinação naquilo que eu vim fazer na ilha, eu ia conseguir atingir o meu objetivo. Então eu foquei muito mais, né? A partir daí eu consegui estudar muito mais assiduamente. Ao final dos 6 meses, meu dinheiro foi acabando, consegui um emprego, trabalhei como housekeeper num hotel. Para quem não sabe, housekeeper é aquela pessoa que organiza a cama, que deixa o quarto bonito para você que está viajando, chegar e ter aquele quarto limpinho. A grande vantagem de trabalhar como housekeeper, eu vou te falar, que era deixar aquela cama limpinha, assim, ó, lisinha, sem nenhum defeito. Porém, no final desse período de 6 meses como housekeeper, já está quase na hora de eu voltar para o Brasil, de continuar minha vida, com inglês ok. Foi nesse período em que eu conheci um diretor de uma organização católica e conversando com ele, expondo a minha situação, ele falou, olha, eu posso te ajudar, eu posso te dar um visto de trabalho por um ano, um projeto de um ano, para você vir aqui ajudar a gente em tudo que o escritório precisar. Eu sei que você é engenheiro, mas eu também sei que você vai conseguir ter um olhar clínico sobre tudo. Eu falei,
parece interessante. Fui lá, liguei pra minha esposa, na época minha noiva, falei assim, e aí, Érica, o que você acha? Você acha que dá pra gente encarar isso? Ela, acho que eu topo. Falei, então tá bom, então eu vou voltar pro Brasil, vou me casar, e depois que eu me casar a gente volta e eu tomo esse trabalho. E foi exatamente o que aconteceu. Eu voltei pro Brasil, tava tudo certo. Voltei pro Brasil, me casei com 2 semanas que eu tava casado, voltei para a Irlanda com a minha esposa. Comecei a trabalhar nessa empresa, um projeto de 1 ano. Só que conforme o tempo foi passando, eu falei assim, poxa, eu sinto saudade de engenharia. Eu realmente preciso voltar a ser engenheiro, que é o que eu me formei, que eu me dediquei 5 anos da minha vida, indo dormir meia-noite, acordando às 5 da manhã, e muitas vezes nem indo dormir. Vocês que fazem engenharia ou que já fizeram, sabem o que eu tô falando. Nesse período da minha vida, eu falei assim, cara, eu preciso tentar ser engenheiro na Irlanda. Primeiro, porque daqui a 1 ano eu tô fora, né? Eu não vou ter mais visto. Segundo, porque eu já estou muito tempo longe da minha área. Já fiquei 1 ano de Irlanda, 1 ano estudando inglês, depois 1 ano trabalhando nessa empresa que não era de engenharia, e não, preciso voltar. E eu comecei a pesquisar vagas, como é que funcionava. Beleza, entendi que eu precisava ter um LinkedIn. Então montei meu LinkedIn, fui lá para ter um currículo legal. Fui lá, montei meu currículo de acordo com o que eu tinha no Brasil. E aí eu trouxe uma ideia de Frankenstein. O que era? Eu entrava lá nos perfis dos engenheiros eletricistas na Irlanda, procurava aquilo que mais se enquadrava com a minha experiência e modificava e pegava, porque ali foi onde eu comecei a entender as palavras-chave. Uma vez que eu tinha o meu CV e o meu LinkedIn, eu comecei a fazer conexões. Fiz várias conexões por dia, assim, era muito focado. Para vocês terem uma ideia, eu acordava às 4h30 da manhã, às 5 da manhã, focava em mandar currículo até às 8 da manhã, e aí às 8 da manhã eu saía para ir para esse trabalho que não era de engenharia. Então todos os dias, de segunda a sexta, incessantemente, eu fiz isso. Até que, finalmente, uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, olha, tem uma oportunidade de trabalho, acho que o seu perfil se enquadra. E nisso, pessoal, eu vou te falar, fiz várias entrevistas por telefone, fiz várias. Não sei quantas 1000 ligações eu recebia, e a primeira era aquele medo de atender o telefone, né? E se você passou por isso também, sabe o que eu tô falando, que atender telefone em inglês é super complicado. Você não sabe o que a pessoa vai falar, você não tá na frente da pessoa, você não vê os gestos que a pessoa está fazendo, a linguagem corporal. Isso dificulta muito quando você está no processo de aprendizado do idioma. Então eu ficava com muito medo, e aí eu entendi que isso poderia ser um treino. Então muitas vezes eu ligava para os recrutadores e eu fazia perguntas, perguntava da vaga, se eles tinham alguma coisa para mim. Então foi um processo muito bom para eu poder amadurecer como falar no telefone. Fica aí uma dica para você fazer também. Quando eu cheguei lá na entrevista, eu me preparei, falei assim, olha, eu vou estudar a empresa, porque a empresa é mais importante do que falar de mim, eu consigo falar bem de mim, então eu conheço bem o meu currículo. Quando eu cheguei na entrevista, tava lá aquela mesa gigante, a diretora, o diretor, de uma outra pessoa de RH, acredito, super bem recepcionado. Eu falei assim, bom, vamos começar, né? Fala um pouquinho de você. Na hora meu nome é... Na hora eu percebi que comecei a ficar nervoso, minha mão começou a suar, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu não sei me apresentar em inglês, e agora? Enfim, aí ela parou, ela falou assim, você quer um copo de água? Eu falei, putz, eu tô nervoso. Ela trouxe água, eu tomei um pouco, aí eu tentei controlar a situação, fui levando, aí entrou na parte técnica, eu fui levando assim, falei, cara, não acredito. E eu tinha tudo pra conseguir aquela vaga, porque a recrutadora falou assim, olha, você tem tudo, você tem exatamente... O seu currículo, ele exatamente dá um match, né, com o job description. Eu falei assim, eu vou conseguir. E aí, saí da entrevista assim, desolado, desmotivado, desacreditado com o que eu tinha acabado de fazer. Eu falei, como que eu, uma pessoa que estudar tão bem na entrevista, fez isso? Eu falei, não. Eu já sabia a resposta, que tinha sido negativo. Eu voltei para casa, estudei. Foquei em estudar e apresentar eu mesmo para uma pessoa, a vender quem eu sou, vender toda a minha experiência, porque eu não conseguia passar aquilo que eu era. Então eu foquei muito nisso, e foquei muito mais do que eu já tinha focado antes, que era a minha apresentação, o meu branding, né? A minha marca. Logo, talvez 1 semana depois dessa entrevista, eu recebi uma segunda proposta para a entrevista. E aí eu já tinha me preparado muito bem. Então,
Eu falei assim, não, agora eu sei o que eu vou fazer. E eu estudei. Eu não decorei, eu estudei em inglês quem era o Eric. Que é diferente de você decorar, porque quando você decora, você chega na frente da pessoa, você vai decorar um texto, você vai falar um texto que talvez não vai se encaixar com o contexto. Eu não, eu realmente estudei. Quando eu fui chamado para essa entrevista, eu cheguei lá na empresa, já era uma estrutura um pouco maior, uma empresa um pouco maior, então era aquela mesa de reunião gigante, com 4 pessoas de um lado, 2 pessoas na televisão pelo Skype, um outro escritório, e eu do lado de cada mesa. Aquilo já entrei em choque, né? Eu falei, cara, não vai rolar. Começou a me dar aquele nervoso, eu falei assim, não, controla, você sabe o que você vai falar, você estudou, você se preparou. Aí eles se apresentaram, começaram a falar da entrevista, e eu fiquei preocupado com a pessoa que estava no Skype, porque eu não ia entender a pessoa que estava no Skype, porque é muito difícil quando você está num aparelho de áudio em cima da mesa, tentar escutar, é que nem falar no telefone, só que é uma ligação um pouco pior, né, se a qualidade do áudio não for bom. Daí, eles começaram a puxar a entrevista. Não, Eric, a gente quer saber um pouco de você dessa vaga. Eu parei e falei assim, eu sei o que tem que falar. Aí eu parei e eles falei assim, olha, eu posso me apresentar? Aí eles deram um passo para trás e falaram assim, pode. E aí eu falei aquilo que eu tinha estudado. Falei quem eu era, de onde eu vim, o que eu vim fazer na Irlanda. E fui, me vendi, de acordo com a minha vaga, claro, com a posição que eu estava aplicando. E aí eles ficaram assim, ouvindo. Então tá bom, Eric. Era o que a gente queria perguntar, né? A gente queria ir pelo seu currículo, mas você já fez uma apresentação pra gente. E aí a gente entrou na parte técnica. Então a hora que chegou na parte técnica, realmente, eram perguntas que talvez eu não esperava, mas eu estava preparado ali para falar, porque eu estudei a parte técnica também. E muitas das questões técnicas eram relacionadas àquilo que eu já tinha de experiência no meu currículo. Então eu consegui levar, tá? Foi excelente? Não foi, mas foi muito melhor do que a primeira. Foi muito melhor do que a primeira. Quando a pessoa do Skype começou a falar, eu tinha que colocar meu ouvido bem próximo para poder realmente entender a pergunta, né? Aí a entrevista acabou, tive dificuldade com o accent deles, tinha que pedir para eles repetirem 2, 3 vezes, foi bem tranquilo nessa questão. Bom, acabou a entrevista, fui para casa, falei, se eu não passar vai ser por uma questão de visto, porque eu fui bem, ou porque os candidatos que também aplicaram para a vaga eram mais competentes. Era meu pensamento. Continuei. 2 dias depois, falaram assim, Eric, a empresa gostou muito de você e eles querem levar você para um segundo processo. Aí eu, interessante, como é que vai ser o segundo processo? Aí ela me explicou, vai ser com 2 diretores. Aí eu, ok. Quando vai ser? Ela daqui 2 dias. Então se prepara. Eu fui lá, me preparei, ralando ali, estudando pra caramba. Cheguei na entrevista e aí foi uma conversa mais técnica, né? Falamos tudo sobre a questão técnica, de como funciona uma subestação, que é a minha área, quais são os equipamentos que eu encontro lá. E eu me preparei tão bem que eu levei o meu computador e tinha um vídeo de eu explicando uma subestação para um treinamento que eu fiz no Brasil. E aí eu falei, cara, vou usar esse vídeo. Estou explicando em português, mas eu traduzo para eles na hora. Então eu abri o laptop na mesa, comecei a falar para eles, mostrar onde que eu estava. Comecei a falar, traduzir aquilo que eu estava falando na hora ali pro vídeo. Eles, legal, que legal. Eles, nossa, é bem diferente do Brasil com o que a gente tem aqui e tal. E acabou se transformando mais um debate. E foi ali 35, 40 minutos de entrevista. Acabou esse processo, eles perguntaram, acabou toda essa entrevista, eles perguntaram, como é que é o seu visto? Aí eu expliquei, falei, olha, eu tô com um visto temporário de 1 ano, que é o Stamp 3 aqui na Irlanda, que é um visto de voluntário ou missionário, e eu não tenho visto, eu vou precisar que a empresa me pague. Eles falaram assim, não, isso é tranquilo pra gente, isso não precisa se preocupar. Eu, beleza. Só que nessa época, pessoal, a minha esposa estava na Itália tirando a cidadania dela, só que a gente não sabia quando isso ia dar certo. A gente não sabia se isso ia ser em 1 semana, em 1 mês, em 1 ano, né? Então eu falei pra eles, joguei a real, falei assim, olha, realmente eu preciso de visto, a empresa vai precisar entrar com esse processo. Eles, não, tudo bem. Passou 2 dias, eu recebi a resposta que eu tinha sido então aprovado no meu primeiro emprego de engenheiro na Irlanda. Cara, foi assim, uma sensação do tipo, não acredito, eu consegui fazer isso. Cara, foi uma explosão assim, de sentimentos muito grande. E eles ainda falaram, e a gente vai pagar o seu visto para você poder trabalhar com a gente aqui. Aí eu, pô, excelente, né, cara? Eles falaram assim, o pessoal da RH vai entrar em contato com você para falar um pouco mais sobre a questão do visto, tá? Falei, beleza, fechou. Nisso, 1 dia depois, minha esposa entrou em contato e falou assim, olha, saiu o meu processo, minha cidadania italiana, tô voltando pra Irlanda. Aí ela voltou pra Irlanda e nesse meio tempo aí de talvez 1 semana, ela voltou pra Irlanda e conseguiu o emprego dela, que através disso, tendo uma renda,
eu poderia aplicar para o meu Stamp For, que é o visto de residência na Irlanda, e que automaticamente eu poderia aplicar para qualquer vaga e trabalhar em qualquer empresa aqui na Irlanda. Bom, nesse meio tempo, o RH da empresa me ligou e falou assim, que a gente quer começar o seu processo de visto para você poder começar a trabalhar conosco o mais rápido possível. Aí eu falei para ela, a minha esposa acabou de conseguir a cidadania italiana dela, então eu vou receber o Stamp For, então você não precisa fazer o sponsor do Visa, né? Você não precisa pagar o meu Visa, o Stamp For. Aí ela falou, então tá bom, então quando você pode começar? Aí eu falei pra ela, assim, de acordo com o meu processo, em algumas semanas ele fica pronto e eu já posso começar. Ela, tá bom. Com uma semana, todo o meu processo estava pronto. Inacreditável, tá? Não sei como. Tudo ficou pronto uma semana, eu liguei pra empresa e falei, posso começar? Ela, então tá bom. E foi assim, galera, por Deus, você pode chamar qualquer outra coisa, mas pra mim foi fenomenal toda essa trajetória, sabe? De conseguir realmente chegar ali e passar por momentos difíceis. E foi uma explosão de sentimentos muito grande dentro de mim por voltar, depois de 2 anos quase, conseguir voltar na minha área de engenharia. E assim eu te falo, você que está aí se identificando com todo esse processo, ou que talvez está pensando em vir para a Irlanda e já sabe que eu vou trabalhar como subemprego, será que realmente você já precisa ir por este caminho? Será que você não pode pensar um pouco diferente do que as pessoas fazem, que é vir trabalhar como subemprego? No meu caso eu não tinha inglês, então eu até entendo, mas se você já tem um pouco de inglês, por que não já tentar aplicar no Brasil? Quem sabe você não tem aquela chance de conseguir um emprego ainda no Brasil? Engenheiros e engenheiras, eu quero deixar claro que a minha história, ela está aqui. Eu coloquei essa história para você, para te motivar, para falar para você que sim, é possível você conseguir o seu emprego fora do Brasil. Se você sonha com isso, se você sonha em fazer um tempo fora do Brasil, para conhecer fazer uma carreira internacional, por um tempo e depois voltar, não importa. Saiba que existe sim a oportunidade e que brasileiro sim é bem visto. E assim como eu fiz, você também vai conseguir. E se você curtiu esse vídeo, já dá um subscribe, ativa o sininho de notificação, deixa um comentário lá com a sua pergunta e, por favor, compartilha com mais gente. A nossa comunidade tem que crescer e mais pessoas têm que entender que ser engenheiro fora do Brasil é possível. Conto com a sua ajuda e até o próximo vídeo.